um enorme prazer de escutar a palestra dela, que é professora emérita da Universidade Federal do Rio, doutora, tendo defendido tese na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, tendo feito pós-doc em Yale. Ela é autora, pesquisadora, conhecedora profunda de teoria e crítica teatral e é uma das grandes leitoras e intérpretes de Shakespeare no Brasil. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas para ela, a professora Marlene Soares dos Santos. Muito obrigado, professora. Fica à vontade. Obrigada. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Fábio e ao Marcelo pelo gentil convite, prazeroso também, de vir aqui falar para vocês sobre Shakespeare. É sempre um grande prazer falar sobre o meu poeta preferido, o nosso poeta, né? Eu, às vezes, esqueço que ele não é propriedade minha. E eu queria também, né, fazer um pequeno acerto no título da minha palestra, né? E veja, é um pequeno acerto. O título seria Shakespeare, o gênio original. Eu vou apenas colocar um ponto de interrogação. Shakespeare, o gênio original? Né? Bom, não, e pelo roteiro, vocês vão ver que tem uma epígrafe, né? He was not of an age, but for all time, escrita por um grande poeta contemporâneo e rival de Shakespeare. Contemporâneo e rival de Shakespeare, Ben Jonson. Então, inicialmente, eu vou colocar, já falei para vocês, um ponto de interrogação, e vou começar discordando da primeira parte da afirmativa de Ben Jonson, em um poema que ele escreveu para a primeira edição das obras completas de Shakespeare, conhecida como Primeiro Fólio, e que foi publicado em 1623. He was not of an age. Ele não era, ele pertencia a uma época, a elizabetana jaimesca, que começou na segunda metade do século XVI e termina na primeira metade do século XVII, em que se produziu, depois do teatro grego e do medieval, a maior explosão teatral do Ocidente. Segundo cálculos de alguns críticos, cerca de 250 peças deste período sobreviveram. Mas eles calculam ser apenas 1/3 do total de peças representadas e que foram perdidas porque não foram impressas, né? Vocês imaginam, 250, apenas 1/3, o número de peças que foram produzidas e representadas. As 38 ou 40 peças shakespearianas, eu vou falar sobre isso mais tarde, seriam uma parte bem reduzida deste imenso repertório e sem nenhuma pretensão de serem originais. A proposta desta palestra é inserir Shakespeare no seu momento histórico. Segundo o conselho de Samuel Johnson, o primeiro grande editor e o primeiro grande crítico de Shakespeare, que viveu no século XVIII, de 1709 a 1784, e quando ele diz o seguinte, que Shakespeare deveria ser avaliado in the light of the age in which he lived and his own particular opportunities, à luz da época em que ele viveu e de suas oportunidades específicas, particulares, né? Quais são essas oportunidades específicas de Shakespeare, né? Shakespeare nasceu no lugar certo, na Inglaterra, no momento certo, 1564. O país começava o seu momento de crescente estabilidade política depois dos reinos tumultuados de Henrique VI e a Maria I, cognominada a Sanguinária. Com a subida de Elizabeth ao trono, as coisas começaram a melhorar. O Renascimento chegou tardiamente à ilha, mas, quando o fez, já trouxe uma bagagem enorme de inovações. O humanismo, vários textos clássicos já vinham comentados. E, nesta época, acontece também o desenvolvimento extraordinário do ensino público, as famosas grammar schools, né? O alargamento do mundo com as viagens, os descobrimentos de novas terras, o crescimento de Londres, a maleabilidade da língua inglesa, ainda livre das amarras das gramáticas e dos dicionários, e o aumento do vocabulário devido à necessidade de cunhar novas palavras para traduzir os pensamentos dos autores clássicos e contemporâneos, né? O número de traduções aumentou tanto que esta foi chamada The Age of Translation, a era da tradução. Shakespeare conseguiu se beneficiar de tudo isso. Um dos poucos dramaturgos da época que não possuíam diploma universitário
Ele adquiriu uma sólida formação humanística na Escola Pública de Stratford, que, na época, era uma cidade pequena, continua sendo pequena e era muito próspera, né? Eu gostaria de chamar a atenção para o currículo de ensino da época, porque ele foi fundamental para a carreira de Shakespeare. A língua de instrução era o latim, lido, escrito e falado. E o latim era, para a época, o que o inglês é hoje, né? Uma língua universal. Os alunos se exercitavam na língua através de traduções do latim para o inglês e de versões do inglês para o latim, liam os clássicos, representavam textos da comédia latina, Plauto e Terêncio, extremamente úteis para o futuro dramaturgo, eram os exercícios de retórica, com ênfase na eloquência para os seus futuros discursos e solilóquios, a imitação para copiar enredos e personagens, e argumentação, que tem um título muito bonito, Disputatio in utranque partem, que obrigava o aluno a ver os dois lados de uma só questão. Foi principalmente com este tipo de exercício que Shakespeare aprendeu o valor da dialética. Em Londres, ele se tornou ator e um dos sócios das companhias em que atuou, o que lhe dava mais liberdade para escrever. E também, sendo ator, ele sabia exatamente o que o ator queria dizer e como dizer, né? A época de Shakespeare é o teatro elizabetano e jainesco. Quando Shakespeare começou sua carreira, ele já encontrou um teatro florescente em Londres, com casas de espetáculos, né, como as hospedarias, né, arenas de lutas de cães e ursos e até teatros. Entretanto, é importante ressaltar que este teatro, apesar de alguns historiadores deixarem de fazê-lo, não surgiu de repente, depois do vácuo deixado pela grandeza do teatro medieval europeu, né, em geral, e do teatro medieval inglês em particular. Incentivado e patrocinado pela Igreja Católica, com a participação das guildas, que eram os sindicatos da época, ele teria sido minado e extinto quando a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica em 1533. Mas a tradição teatral continuou, através das trupes dos atores itinerantes, que representavam as moralidades e interlúdios nas praças públicas, nos prédios das prefeituras e, principalmente, nas casas dos nobres. Na peça Sir Thomas More, que eu vou falar mais adiante, que data de 1600, é assinada por 5 autores, inclusive por Shakespeare, temos uma cena muito interessante. É a visita de uma trupe de atores, que se chamam The Cardinal Players, que seriam os atores, a companhia do cardeal, que chega à casa de Thomas More, na qual eles oferecem títulos de peças do seu repertório para que ele escolha uma. More, então, pergunta quantos são os atores, e a resposta é, abre aspas, 4 homens e um menino, 4 men and a boy, fecha aspas. Ao ser informado que o menino representaria 3 papéis femininos, More comenta, ele está sobrecarregado. Temos uma cena semelhante em Hamlet, quando o príncipe, ao receber os atores, nota que o menino havia crescido um pouco, lembra? A diferença é que estes atores que aparecem em Londres são membros de uma companhia já estabelecida lá, na metrópole, e que estavam fugindo da competição com os atores mirins. Aliás, esta competição, essas companhias de atores mirins, é algo também único no teatro elizabetano jainesco, e merece uma palestra, uma outra, né? O que é importante ressaltar é que a tradição teatral inglesa foi ininterrupta, porque, às vezes, as pessoas pensam que o teatro medieval inglês foi absolutamente fantástico, há uma pausa e aparece o teatro elizabetano jainesco. Não é assim. Essa tradição continuou, não tão visível, mas ela era ininterrupta. Quando se ouve falar tanto do teatro medieval, se a gente não fala do papel fundamental das companhias itinerantes e do seu repertório, sempre cultivando, sempre incentivando o gosto pela arte teatral, né? Uma personagem famosa deste teatro é o Vício, que apareceria mais tarde em Shakespeare, nas personagens de Ricardo III e Iago, sendo este o mais perfeito resgate desta tradição teatral. Apesar da oposição da Prefeitura de Londres, que proibia que os teatros se instalassem na cidade e os empurrava para fora dos muros, né? Porque se lembram que antigamente as cidades eram muradas, né? O teatro só poderia ser construído nos subúrbios, que eram chamados de liberties, né? As liberdades. E, apesar também dos puritanos, que pregavam incessantemente contra a imoralidade exibida nos palcos, felizmente, tanto a Rainha Elizabeth como o Rei Jaime apoiavam o teatro por 2 motivos principais.
entretenimento, eles precisavam se divertir, precisavam divertir as pessoas, os convidados que vinham, os visitantes ilustres, e também pela propaganda. Agora, esta propaganda era devidamente monitorada pela censura do Estado. Havia uma censura muito severa na época elizabetana. E havia um outro inimigo do teatro, além da censura e dos puritanos, que eram as epidemias de peste. De tempos em tempos, uma peste, né, aparecia. E os médicos, naquela época, não achavam que ela era transmitida através do contato com as pessoas. Eles não associavam a peste com os ratos ainda, né? Então, fechavam os teatros. E, nesse momento, por quê? Porque os teatros tinham uma aglomeração de pessoas. Então, eles queriam evitar aglomerações. Isso, para os atores, era uma sentença de morte, né? Porque eles ficavam sem trabalhar. Bom, os principais dramaturgos da era elizabetana, por favor, olhem, em negrita são os mais importantes para o Shakespeare, né? Os principais dramaturgos da era elizabetana eram John Lyly, Thomas Kidd, Anthony Munday, Christopher Marlowe, Robert Greene, George Peele, Thomas Lodge e Thomas Nashe. Com exceção de Lyly, que escreveu sua obra toda em prosa, todos os outros escreveram as suas peças em verso. Por quê? Porque este é um teatro que as pessoas iam a teatro para ouvir uma peça, to hear a play. Então, nos prólogos, o que a gente vê é quando eles pedem a atenção dos hearers, dos ouvintes. A palavra spectators ela vai aparecer bem mais tarde, né? Porque a ideia é essa, dear hearers, caros ouvintes, né? Então, aí a importância desse teatro, que é um teatro escrito em verso, né? E as pessoas iam ao teatro para ouvir verso. E como dizia uma famosa crítica, né, do teatro elizabetano, a estrutura do teatro elizabetano está nas palavras. Os melhores dramaturgos são também os maiores poetas. Bom, devido à demanda por novas peças, os dramaturgos poetas, ou poetas dramaturgos, não podiam nem tinham nenhuma preocupação com a originalidade. Eles se apropriavam das histórias inglesa e romana, mitos, folclore, contos medievais, peças antigas e até peças contemporâneas. O tráfico do teatro, como era chamado, the stage traffic, segundo a pesquisadora Janet Clare, envolvia competição entre as companhias, consequentes imitações, adaptações, empréstimos e colaborações. Estas, muito comum, é quando 2 ou 3 dramaturgos se juntavam para escrever uma peça. Os principais... Shakespeare participou de todo esse processo e, no início da sua carreira, sofreu uma grande influência de Lyly, Kidd e, principalmente, de Marlowe. Lyly, apesar de escrever em prosa, ele desenvolveu... Shakespeare aprendeu a falar sobre amor com Lyly, aprendeu a colocar vários personagens, contra ou digamos assim, argumentando com o outro. Essa troca, né, de ditos espirituosos, né, que vai aparecer bem mais, principalmente em trabalhos de amor perdido, né? E do Kidd, nós sabemos, né, que o Kidd escreveu, possivelmente, uma peça, Hamlet, que os críticos hoje denominam o Hamlet anterior, e que Shakespeare teria se inspirado nesta peça. E principalmente Marlowe. É tão grande a dívida de Shakespeare para com Marlowe que muitos marlovianos advogam há muito tempo, e até hoje, que a obra de Shakespeare foi escrita por Marlowe. Vocês sabem que a obra de Shakespeare já apareceram vários donos, né? E um dos donos é Christopher Marlowe. Quando se questiona que Marlowe havia morrido em 1593, bem antes de Shakespeare, eles argumentam que a morte dele foi falsa. Né? Marlowe era um espião, trabalhava para o serviço de espionagem da rainha Elizabeth e teria sido dado como morto para escapar de perseguição e morte. No exílio, que seria na França, ele teria escrito a sua obra e assinado com o nome de Shakespeare. Né? Não, é verdade, até hoje há uma forte, né, corrente marloviana reivindicando as peças de Shakespeare. A primeira fase da carreira de Shakespeare foi marcada pela produção das peças históricas e das comédias, estas, infelizmente, injustiçadas pela crítica em geral, e a shakespeariana em particular, por ser considerado um gênero menor. Né? Entretanto, é no final da fase elizabetana
que Shakespeare escreve a sua obra mais conhecida, mais lida, mais famosa, mais citada, mais parodiada, mais reescrita, mais filmada e adaptada. Eu estou falando de Hamlet, né? Que data de 1601. Elizabeth morreu em 1603 e, então, Jaime sobe ao trono. Desculpa. O teatro da Inglaterra jaimesca, né, com mais experiência e mais tradição, explode em talentos, entre os quais podemos citar George Chapman, Michael Drayton, Thomas Dekker, Ben Jonson, Thomas Heywood, John Webster, John Day, John Fletcher, Thomas Middleton, Francis Beaumont. A competição se torna ainda mais acirrada, mas os métodos de composição das peças, imitação, adaptação, empréstimo e colaboração, continuam os mesmos. Novos tipos de dramaturgia aparecem. As city comedies, são as comédias citadinas de Jonson, as tragicomedies, as tragicomédias de Beaumont e Fletcher, e as travel plays, peças de viagem, de Day e Fletcher. Heywood diz ter escrito sozinho ou em colaboração cerca de 220 peças, sozinho ou em colaboração. Às vezes eram até 3 para escrever uma peça, das quais só restaram 20, né? Webster escreveu 2 das mais famosas tragédias do teatro, né, jaimesco. The White Devil, é o Diabo Branco, e The Duchess of Malfi, a Duquesa de Malfi. Beaumont e Fletcher formaram a parceria mais bem-sucedida da história do teatro inglês. E Middleton escreveu cerca de 35 peças, e o seu teatro está sendo reavaliado, tendo ganho uma bela edição das suas obras completas, editadas pela editora Oxford, em 2007. Ele também merece a atenção dos shakespearianos por sua colaboração com Shakespeare em Timão de Atenas e por sido responsável pela revisão de Macbeth. Alguns críticos também acreditam que ele tenha escrito parte de Medida por Medida. Mas não há nenhuma dúvida de que Fletcher tenha sido colaborador de Shakespeare em 2 peças, Henrique VIII e 2 Primos Nobres. E é neste período que Shakespeare atinge o auge da sua dramaturgia, escrevendo Otelo, Rei Lear, Macbeth, Antônio e Cleópatra e A Tempestade. Pode-se deduzir, a partir do que se sabe da vida particular e profissional de Shakespeare, that he was of an age, que ele pertencia à sua época. Nesse sentido, ele não era original. Na sua prática dramatúrgica, ele usou dos mesmos métodos dos seus contemporâneos, imitando e adaptando, tanto assim que apenas 4 das suas peças, Trabalho de Amor Perdido, Sonho de uma Noite de Verão, As Alegres Comadres de Windsor e a Tempestade, não possuem fontes conhecidas. E todas essas 4 peças são comédias. Eu vou voltar a elas mais tarde. Um crítico fundamental para o estudo de Shakespeare, Geoffrey Bullough, publicou 8 volumes, contendo todas as fontes em que Shakespeare se baseou para escrever cada uma de suas peças. O que significa que, neste sentido, repito, Shakespeare não era original. Entretanto, para se destacar em uma profissão em que existiam tantos grandes talentos, era preciso ser excepcional. E Shakespeare foi, como poeta e como dramaturgo. Shakespeare, o poeta, os poemas narrativos, que não são muito conhecidos, mas é difícil dissociar o poeta do dramaturgo. E eu vou tentar mostrar a vocês por quê. Então, já disse, né, da importância da poesia nesse teatro, né, e você não consegue. É como diz, os grandes dramaturgos são também os grandes poetas. Né? Então, famoso primordialmente por sua obra dramática, a sua obra poética, propriamente dita, permanece quase desconhecida. Entretanto, ele é autor de 2 excelentes poemas narrativos, Vênus e Adonis e O Estupro de Lucrécia. Vênus e Adonis pode ter sido escrito em 1592, ano em que a peste bubônica assolou Londres e os teatros tiveram que ser fechados. A data da publicação do poema é 1593, que marca não só a estreia de Shakespeare como autor publicado, até então ele não tinha publicado nada, mas também o encontro com seu patrono, o conde de Southampton, já que o poema é dedicado a ele. Em uma época em que a precariedade financeira era uma constante na vida dos homens de letras, né? Não mudou muito, né? É necessário que estes buscassem, né, a se inserir num sistema de mecenato, em busca de apoio para suas obras. A fonte deste poema, Shakespeare foi buscar no seu poeta clássico preferido,
Ovídio, e na sua obra Metamorfose, que ele deve ter lido e relido quando frequentava a Grammar School, lá em Stratford, né, na sua escola secundária. Este livro tem uma função primordial na tragédia Titus Andrônicos, em que Lavínia, filha de Tito, depois de ter sido estuprada e ter a língua e as mãos cortadas para não poder denunciar os criminosos, né, é através do exemplar do livro que conta a história de Filomela, que também tinha sido estuprada pelo cunhado e que também ele havia lhe cortado a língua para que ela não o denunciasse, e através do exemplar das Metamorfoses de Ovídio, ela aponta a história de Filomela e consegue narrar os crimes de que foi vítima. O poema se inscreve na tradição da literatura erótica da época. Shakespeare não inventou, ele apenas se inseriu nesta tradição, narrando a paixão não correspondida de Vênus, a deusa do amor, por Adônis, um jovem que a recusa, porque só pensa em caçar, invertendo a ordem dos mitos gregos, em que os homens são os caçadores, né? É muito interessante ver a deusa do amor ser repelida, né, por um rapaz. Sem poder sobre a morte, Vênus não pode impedir que Adônis seja morto por um javali. Do seu corpo brota uma flor vermelha com laivos brancos que Vênus colhe e leva consigo, profetizando, abre aspas, de agora em diante a dor fará parte do amor, fecha aspas. Deve-se ressaltar a mudança de tom do poema, predominante erótico e cômico, com Shakespeare explorando a exuberante sensualidade da deusa e a sua frustração por ter todas as suas promessas de amor rejeitadas, e terminando com o seu sofrimento diante da morte do amado, que ela, apesar de todo o seu poder, não consegue evitar. Então, o poema é cômico, em determinado momento a morte aparece e ele muda de tom. O que nos lembra a comédia Trabalho de Amor Perdidos, em que Shakespeare mostra como os cômicos jogos de sedução entre as damas e os cavalheiros são bruscamente interrompidos no final com a notícia da morte do pai da princesa da França, o que determina a separação imediata dos casais apaixonados. Vênus e Adônis foi a obra impressa de Shakespeare mais popular durante toda a sua vida. Entre 1593, data da sua primeira publicação, até a sua morte, em 1616, o poema teve, no mínimo, 10 edições. Nós estamos falando da era elisabetana, gente, há 400 anos atrás. Publicado mais uma vez em 1675, ele foi deixado de fora de todas as edições da obra de Shakespeare durante todo o século XVIII, talvez por causa do conteúdo erótico. E, apesar do entusiasmo dos poetas românticos por Shakespeare, John Keats e Coleridge, à medida que o século XIX avançava, a severidade da moral se aprofundava e rejeitava o poema por causa do seu erotismo. A partir da metade do século XX, Vênus e Adônis têm sido reavaliado e elogiado em função da exuberância da linguagem e da dramaticidade da narrativa. Esse poema é lindamente traduzido pelo Alípio e está, né, publicado pela editora Leia. Essa tradução, se eu não me engano, ganhou um prêmio, né? Bom. Ao dedicar Vênus e Adônis ao conde de Southampton, Shakespeare lhe promete um outro poema que seria um trabalho mais sério, A Graver Labor. Por quê? Por causa do desprestígio do trabalho dos dramaturgos. O teatro era considerado riff-raff. Riff-raff quer dizer coisas sem importância. Tanto que Thomas Bodley, o famoso criador da biblioteca Bodley em Oxford, né, um dia, quando o secretário dele ia a Londres, ele deu dinheiro ao secretário para comprar alguns livros. Mas, por favor, não me traga peças, porque a reputação da minha biblioteca seria manchada se eu, né, colocasse também peças de dramaturgos, né? Então, Shakespeare, devido ao grande prestígio intelectual da poesia, em detrimento do teatro, né, ele queria se tornar, talvez, o que se chamaria um poeta sério, né? Ele estaria mostrando que ele não era apenas um poeta do teatro, ele era um poeta sério. Por quê? Porque o estupro de Lucrécia seria o resultado de mais uma tentativa de realizar essa ambição. E, mais uma vez, o poema é dedicado ao conde de Southampton. E, ao julgar pela publicação em 1594, o poema teria sido a única obra que ele produziria naquele ano, visto que a peste, mais uma vez, se encontrava instalada em Londres e os teatros fechados. Então, ele tinha tempo para escrever, né, poesia narrativa. Shakespeare vai se aventurar em um outro tipo de poema narrativo, The Complaint, que se chama O Lamento,
cujas sementes se encontram nas obras dos poetas medievais, principalmente na obra de Geoffrey Chaucer, né? O autor dos Contos de Canterbury. E Shakespeare também vai se inspirar nesses poemas para escrever mais tarde Troilus e Cressida. Vocês estão vendo? Não se consegue separar a poesia do Shakespeare da dramaturgia, né? É no livro The Legend of Good Women, A Lenda das Mulheres Boas, que aparece a história de Lucrécia. Nesta obra, as figuras femininas, né, são centrais e narram as suas histórias de amor e sofrimento. Outra obra importante que influencia Shakespeare foi a da coletânea de vários autores, intitulada Mirror for Magistrates, Espelhos para Magistrados, publicada em 1559, em que os espíritos, né, de figuras históricas lamentam seus destinos em verso. Esta tradição de histórias narradas pelos próprios protagonistas já havia sido recuperada desde a última década do século XVI. Ele se vale dos exemplos formais de obras anteriores, de Ovídio e do historiador Tito Livio, e obras contemporâneas para contar, em O Estupro de Lucrécia, não só um drama individual, Lucrécia violentada pelo filho do rei, que é seu hóspede, como um drama político, já que o suicídio de Lucrécia causa a expulsão da dinastia dos Tarquínios de Roma e a transição da cidade para a república. Deve-se destacar a caracterização das personagens nesse poema. Lucrécia, que se considera propriedade do marido e que, mesmo sem culpa, considera que o desonrou, se suicida. E Tarquínio, que imediatamente após o crime se arrepende. O Tarquínio nos remete imediatamente a quem? Aquele que comete o crime e imediatamente se arrepende. Macbeth. O Estupro de Lucrécia não teve uma carreira tão bem-sucedida como Vênus e Adônis, mas o seu sucesso, mesmo assim, foi enorme. 7 edições durante o tempo em que Shakespeare viveu e mais 3 antes de 1655. Entretanto, foi praticamente esquecido nos 2 séculos seguintes, só reaparecendo no final do século XX como objeto da crítica feminista. Ganhou uma edição só para ele em 1971 pela New Penguin Shakespeare e atualmente é incluído nas 4 mais prestigiosas edições das obras completas de Shakespeare. É interessante destacar que O Estupro de Lucrécia chegou ao teatro, tendo sido encenado no Teatro Swan de Stratford em 2006. Tal é a dramaticidade das figuras, das personagens, né? Desculpa. Sem sombra de dúvida, a grande contribuição para a poesia lírica inglesa foram os sonetos. Este deriva de uma tradição europeia, como vocês sabem, que remonta a Petrarca. E no século XVI, ela chegou à Inglaterra, Petrarca é do século XIV, ela só chegou na Inglaterra no século XVI, através de Sir Thomas White e Henry Howard, no começo do século XVI. Eles não só traduziram a obra do poeta italiano, como também adaptaram a forma do soneto, né? Transformando o soneto de 1/8 e 1/6 para 3 quartetos e um dístico, que passou a ser conhecido primeiro como soneto inglês, e atualmente também é chamado de soneto shakespeariano, porque foi a forma que Shakespeare mais praticou, né? No final do século XVI, desenvolveu-se a sequência de sonetos, uma série de poemas líricos descrevendo a corte a uma mulher ou a relação amorosa entre o poeta e sua musa. Apesar de só terem sido publicados em 1609, acredita-se que Shakespeare começou a escrever os seus sonetos bem antes, né, lá pelo final da década de 1590. O que é importante destacar é a inserção de Shakespeare nos movimentos literários do seu tempo e lugar, desfazendo a ideia de um gênio solitário, criando a sua obra sem qualquer tipo de influência e motivação externas. Com os sonetos, mais uma vez, Shakespeare se inscreveu na tendência literária do momento. A sequência de 154 sonetos shakespearianos não tem título. Os primeiros 17 sonetos são dirigidos ao fair youth, ao belo jovem, insistindo com ele para casar e ter filhos. Até o soneto 126, os seguintes sugerem uma relação com este homem a quem o poeta promete imortalizar a juventude, a beleza com seus versos, celebra a mutualidade da relação e lamenta as separações temporárias. Outros sonetos registram tensões e desencontros. O poeta reclama que o jovem foi seduzido pela sua própria amante, sente ciúmes de um poeta rival, lamenta que o jovem o esqueceu e sugere a renovação do relacionamento, apesar das dúvidas quanto à sua constância.
E o poeta também pede desculpa por ele mesmo ter sido infiel. Do soneto 127 até o 152, temos o chamado grupo da Dark Lady, que hoje ninguém sabe como traduzir. Seria a dama morena ou a dama negra, porque dark também tinha esse sentido de negritude. Dirigidos ou referentes a uma mulher que estava longe de ser o tipo ideal de beleza corrente. Pele clara, cabelos louros e olhos azuis, pois ela é morena, tem olhos e cabelos negros. Na sua maioria, os sonetos a reprovam. Ela é uma tirana, seus atos são tão negros quanto a sua aparência. Ela é uma adúltera que seduziu o jovem amigo do poeta, que se considera um tolo por amar uma mulher tão indigna. E ele sabe que só sente por ela uma grande atração sexual que não consegue dominar. E confessa estar dividido por um amor por um homem, right fair, bem claro, e uma mulher, colored will. Eu acho muito interessante, mal colorida. Então, ele trabalha com os adjetivos fair, e colored. A sequência termina com 2 sonetos, 153 e 154, que alegorizam o amor do poeta por meio de fábulas sobre o Cupido. Ao contrário dos poemas narrativos, Vênus e Adonis, o Estupro de Lucrécia, o livro de sonetos não fez sucesso. Em 1640, ele foi pirateado por um certo John Benson, que reordenou os sonetos, deu-lhes títulos e os heterossexualizou, mudando os pronomes masculinos para femininos. No século XVIII, o gênero estava fora de moda, e só com o romantismo no início do século XIX, eles ganharam prestígio. William Wordsworth, um dos primeiros românticos ingleses, começou a defender a forma e iniciou a celeuma ao afirmar que os sonetos eram autobiográficos e dizer que, com estes poemas, abre aspas, Shakespeare abriu seu coração. With this poem, Shakespeare unlocked his heart. E Robert Browning, também um poeta victoriano, já mais do final do romantismo, responde, se é assim, ele é menos Shakespeare. If so, the less Shakespeare here. E nos rastros da biografia, os críticos tentavam e ainda tentam identificar quem seria as personagens do jovem, da dama morena ou negra e do poeta rival. Desde então, a questão sobre a homossexualidade de Shakespeare vem dividida os críticos. Os que a defendem, baseada na sua linguagem homerótica, e os que a negam, já que Shakespeare, como grande dramaturgo, que sabia criar personagem e descrever sentimentos com base na sua imaginação e experiência, e não poderia muito bem ter criado um eu lírico. E, segundo o crítico Stanley Wells, Shakespeare, se ele não amou um homem, ele certamente compreendeu os sentimentos daqueles que o fizeram. Fecha aspas. No século XX, a sequência de sonetos continuou sendo muito popular, aparecendo separadamente em antologias de língua inglesa, literaturas de língua inglesa, em coleções de poesia lírica e entre os editores da Arden, eu estou citando as mais prestigiosas, da Oxford e da Penguin, lançando edições na última década do século passado e perpetuando a fama de Shakespeare como poeta lírico, que ela é muito, digamos assim, afastada da fama de Shakespeare como poeta dramático. Entre os acadêmicos que valorizam mais a riqueza da sua linguagem, a dexteridade da sua forma, destaca-se Helen Vendler, que é a grande especialista no soneto, escreveu um livro excelente, A Arte dos Sonetos Shakespearianos, que foi publicado em 1997 e continua sendo reeditado e lido até hoje. É interessante observar que Shakespeare também utilizou o soneto como recurso dramático. Vocês estão vendo como é que é difícil separar a arte do Shakespeare, o poeta da dramaturgia. Na comédia Trabalhos de Amor Perdidos, a poesia se apresenta como estratégia amorosa, já que os 3 aristocratas apaixonados a utilizam como meio de conquistar as suas eleitas. E surgem os 3 sonetos que foram publicados em uma antologia sem atribuí-los a Shakespeare. Essa trilogia chamava O Peregrino Apaixonado. Também em outra comédia, A Sombria, Bom é o que acaba bem, o soneto é empregado para acrescentar complexidade ao caráter da heroína. A elogiada Helena parte em perseguição ao marido Bertrand, que a recusa, que não a quer, e deixa uma carta para sua sogra em forma de soneto. A artificialidade da forma e as desculpas ali contidas lançam dúvidas sobre a sinceridade da protagonista.
Henrique V, a última peça da tetralogia, que compreende, né, Ricardo II, mais a primeira e segunda parte de Henrique IV, um soneto é usado como epílogo para anunciar os males que acometerão a Inglaterra por causa da morte prematura do rei. Né? Henrique V morre muito jovem e o seu filho Henrique VI é um bebê e a Inglaterra vai enfrentar a famosa Guerra das Rosas. Né? Mas é na tragédia Romeu e Julieta que o soneto cresce de importância, sendo utilizado 3 vezes. Os 2 coros, né, que abrem o primeiro e o segundo ato, respectivamente. O primeiro ato já conta, alguém diz, estragou, porque o primeiro ato, o primeiro soneto já diz o que vai acontecer. Então, se está interessado na história da peça, não precisa ler, basta ler o soneto. Né? E abre também o segundo ato. Né? E, mais importante, o momento que marca o primeiro encontro do casal é um diálogo em forma de soneto, e que vai continuar, nós temos uma estanza, mas é interrompido pela chegada da ama. Né? O público elisabetano jaimesco, que ia ao teatro to hear a play, ouvir uma peça, acostumado a ouvir poesia, facilmente detectaria a mudança de ritmo dos versos brancos para os versos rimados do soneto. Ao fazer isso, Shakespeare pretendia isolar e marcar este momento como o momento mais crucial da tragédia. O reinado de Jaime, vamos falar sobre Shakespeare, o dramaturgo, agora. Né? Chegamos lá. O reinado de Jaime I, fracassado politicamente, é lembrado, entretanto, por estudantes de literatura, por ter sido a época em que foram publicados os 2 maiores livros da literatura inglesa. Uma nova tradução da Bíblia, em 1611, conhecida como King James Bible, a Bíblia do rei Jaime, e a coletânea de peças shakespearianas, em 1623, que ficou famosa como The First Folio, o primeiro fólio, que vocês têm aí na segunda página. Do roteiro. Eu vou falar sobre ele. Bom. 7 anos após a morte de Shakespeare, um livro contendo 36 das suas peças foi lançado em Londres graças aos esforços de 2 colegas e amigos, Henry Condell e John Hemmings. Causou, no mínimo, curiosidade, pois era de um tamanho grande, de um papel muito bom, semelhante a um dicionário, a uma enciclopédia de hoje, a um livro de ciências, né? Formato geralmente reservado para obras, né, chamadas de grande porte, teologia, história, direito, e para as obras completas dos autores clássicos, como Homero e Santo Agostinho. E até os modernos, como Sidney Spencer. Né? Como as peças, em geral, eram escritas para o teatro público, nós já vimos, elas eram consideradas triviais e podiam muito bem serem apenas impressas em formato quarto, e aquele seria o livro de bolso de hoje. Né? Bom, em 1616, o grande poeta e dramaturgo contemporâneo de Shakespeare, Ben Jonson, publicou um fólio com uma coleção dos seus escritos, incluindo 9 peças, e o intitulou Works, Obras. O do Ben Jonson tinha as peças, mas tinha também a parte de prosa e também a parte de poesia. Né? E o título do trabalho, Works, em inglês, quer dizer obras. E foi objeto de brincadeiras e de ironias que diziam que Ben Jonson havia esquecido a diferença entre work e play, entre o que era trabalhar e brincar. Play no sentido de peça. Né? A importância do primeiro fólio é realmente considerável. Não só porque ele foi a primeira edição das peças completas de Shakespeare, como também foi o primeiro livro em formato de fólio publicado na Inglaterra, dedicado exclusivamente a peças. O teatro ganhava status de literatura com letra maiúscula e Shakespeare era alçado como autor maior. Das 36 peças no fólio, 14 já haviam sido publicados anteriormente no formato em quarto ou simplesmente quarto e considerados de boa qualidade. Entretanto, 4 das 22 peças restantes foram impressas em quartos que deixam muito a desejar e são chamados de bad quartos, são os quartos ruins. Estes são textos substancialmente condensados e, no mínimo, parcialmente deturpados, possivelmente reconstruídos de memória. O fólio também cresce em importância
quando resgata do esquecimento, gente, metade das obras dramáticas de Shakespeare, né, que não haviam sido publicadas anteriormente. Sem o fólio, olhem só as obras que nós teríamos perdido. Júlio César, Antônio e Cleópatra, Macbeth, Como Gostais, Noite de Reis, A Tempestade. Digna de nota é que Péricles e os dois primos nobres, se vocês olharem aí, nós vamos examinar depois, não foram incluídas, enquanto Troilos e Cressida foi, mas não consta do índice. Ela está no... Isso é catálogo, quer dizer índice. Ela está no fólio, né, mas não está listada. Né? Acredita-se que aproximadamente 750 exemplares foram impressos, ao custo de 1 libra, um preço altíssimo para a época. Entretanto, isto não impediu que o livro fosse um sucesso comercial durante todo o século XVII. O segundo fólio foi publicado em 1632, o terceiro em 1663, 1664, gente, mais ou menos. E o quarto fólio em 1685. No século seguinte, apareceram as sucessivas edições das obras de Shakespeare, mas até hoje o primeiro fólio é o livro mais cobiçado e, consequentemente, o mais caro. Segundo Eric Rasmussen, no seu livro, né, Os Roubos de Shakespeare, A Procura dos Primeiros Fólios, né, o privilégio de possuir um ou mais exemplares do primeiro fólio parece ser uma espécie de fetiche entre os super ricos. E ele vai dar exemplo. Né? Ele cita o caso do presidente da Standard Oil Company, que era a Henry Clay Folger, né? Que chegou a comprar 82 livros e terminou ao fundar a Folger Shakespeare Library, né? Em Washington, com outros fólios. Né? A Folger é famosa, né? Todos os shakespearianos conhecem de nome, tem um trabalho belíssimo. E ele, apesar de ser um empresário, ele teve a sorte de casar com uma mulher que tinha se formado em literatura. Né? Então, foi contaminado pelo entusiasmo da esposa, e parece que eles trocavam presentes assim, né? Presente de casamento era era um fólio, presente de aniversário era um outro fólio, né? Bom. E ainda tem outros super ricos ainda, né? E mais recentemente, segundo Rasmussen, Paul Allen, cofundador da Microsoft, em 2001, pagou 6 milhões de dólares. Eu conferi, viu, gente? 6 milhões de dólares. E, no ano seguinte, Sir Paul Getty pagou 7 milhões por um único exemplar. E ainda, segundo Rasmussen, há 22 exemplos do primeiro fólio no mundo em bibliotecas públicas e privadas. Quem achar um vai ficar milionário da noite para o dia. Deve-se chamar a atenção para a frase que está no início aqui, em cima do retrato dele, published according to the true original copies. Publicado de acordo com as verdadeiras, né, cópias originais. Não é verdade, porque hoje sabemos que críticos textuais detectaram vários vestígios dos quartos utilizados em texto de algumas peças. Agora, o texto de uma peça teatral é algo muito fluido. Né? Você tem o texto, nós vamos falar sobre isso, e a peça ela se realiza no palco. Né? Então, no palco, às vezes, o ator não pode falar uma palavra, depois corta, e tem o texto publicado e tem o script usado no teatro. Né? Bom, o problema é que não se tem nenhum original das peças escritas por Shakespeare, né? Os chamados fall papers, que são os rascunhos. Né? Todos eles desapareceram. E o catálogo, o índice, né? Não menciona Troilos e Cressida, eu falei para vocês, apesar da peça constar do volume, e não lista nem Péricles, nem os dois primos nobres. Já se aventou a possibilidade de que estas peças foram excluídas por terem sido escritas em colaboração. Péricles com um George Wilkins, que era um autor menor, um dramaturgo menor, e a segunda com John Fletcher, que, aliás, já está traduzido. Entretanto, Henrique VIII foi escrita com este último, né? E está no índice. Com estes 3 acréscimos, o cânone dramático shakespeariano passa a ser constituído de 39 peças. Né? Agora, Shakespeare comediógrafo. Ao olharmos o índice do primeiro fólio, a divisão das peças e a sua classificação há muito têm sido questionadas. A Tempestade e o Conto de Inverno, que aparecem entre as comédias,
mas Cymbeline, rei da Britânia, listada entre as tragédias, foram destacadas do grupo e reunidas sob o rótulo de comédias tardias ou tragicomédias. Entretanto, desde que um grande crítico vitoriano publicou um livro, Shakespeare, um estudo crítico da sua mente, da sua arte, em 1875, ele argumentou que elas são marcadas por uma grande influência romanesca, romanesca no sentido dos romances gregos, dos romances de cavalaria, né? E aí chamou de romances. E elas passaram a ser classificadas como tais, ao lado de Péricles, né? Que, como já foi mencionado, não foi incluído no fólio. Atualmente, estas 4 peças, né, A Tempestade, O Conto do Inverno, Péricles e Cymbeline, né, nas edições modernas completas de Shakespeare, como a Riverside, elas são tratadas separadamente. Criou-se um novo gênero para elas, romances. Levando-se em consideração que Troilus e Cressida, como já foi dito, não aparece no índice, mas consta do livro, pode-se concluir que a comédia foi o gênero mais praticado por Shakespeare, 13 peças ao todo. E é no exercício de escrever comédias que ele se apresenta mais original, entre aspas. Né? Como eu já falei para vocês, desse número de comédias, 4 nós não temos nenhuma fonte, né, conhecida até hoje. Né? E esta conclusão ainda pode ser reforçada se levarmos em conta 2 peças perdidas atribuídas a eles. Nós temos Trabalhos de Amor Perdido e tem uma peça chamada Love's Labour's Won, Trabalhos de Amor Ganhos ou Recompensados. E Cardenio, baseado em um episódio do livro Dom Quixote, né, do seu genial contemporâneo espanhol Miguel de Cervantes. Coincidentemente, não sei se vocês sabem, Cervantes morreu no mesmo ano e teria morrido no mesmo dia de Shakespeare. A diferença é que a Inglaterra ainda usava o calendário juliano e a Espanha já usava o calendário gregoriano. Mas eles teriam morrido no dia 23 de abril, e muita gente também diz que Shakespeare teria morrido no dia do seu aniversário. Isso nós não sabemos. Sabemos que ele foi batizado no dia 26 de abril. Naquela época, geralmente, esperava-se 2, 3 dias para batizar as crianças. Mas seria incrível, né? Ele morre, né? Nasce e morre no mesmo dia. Né? Bom, essa peça, Cardenio, teria sido baseado no Dom Quixote. A primeira edição de Dom Quixote data de 1605. Né? O Jaime, né, a Espanha tinha sido a grande inimiga da Inglaterra, mas o Jaime estava querendo fazer uma aproximação com a Espanha, né? E até pensando em casar o seu filho mais velho, Henrique, com uma princesa espanhola. Né? Então, começou a haver, digamos assim, um tráfico de diplomatas para assinar tratados de paz. Nesse tráfico, nesta ida dos diplomatas ingleses para a Espanha, eles viram o grande sucesso, porque o Cervantes foi um best-seller, né, quando saiu, né, foi um grande best-seller. E teriam levado esse livro para lá. Nós sabemos que já tinha dicionários de espanhol e inglês, e Fletcher e o Shakespeare teriam adaptado uma das histórias e escrito Cardenio. Está assinada com o nome deles, mas essa cópia se perdeu. Né? Bom, segundo a cronologia atualmente aceita da obra de Shakespeare, pode-se afirmar que ele passou a maior parte da sua carreira escrevendo comédias. E o gênero, né? Entretanto, elas não foram e não têm sido devidamente apreciadas. E é por esse motivo que eu vou me debruçar particularmente sobre elas. Humberto Eco, no seu livro O Nome da Rosa, ficcionaliza a perda do segundo livro de Aristóteles, que trataria da comédia. Como consequência, estabeleceu-se o domínio da tragédia por ter sido brindada com uma discussão pelo famoso filósofo naquele que é considerado o primeiro livro de crítica literária. Devido ao prestígio das tragédias, em geral, e as de Shakespeare em particular, somente a partir da metade do século passado em diante é que as suas comédias começaram a merecer a atenção da crítica. Um gênero de difícil definição, a comédia era tradicionalmente contrastada com a tragédia e saía perdendo. Seus personagens não seriam nobres ou de elevada posição social, seu final seria feliz e seu objetivo era apenas provocar o riso no espectador. Esta finalidade evoca uma outra pergunta de difícil resposta. Por que rimos?
O psicanalista Sigmund Freud e o filósofo Henri Bergson, entre outros, tentam descrever esta característica que distingue a comédia da tragédia, sem conseguir totalmente. Talvez as dificuldades de enquadrar o gênero se devam, em parte, ao sentido literário e antigo da palavra comédia, que, antigamente, comédia designava qualquer tipo de peça, sendo os atores chamados de comediantes, mesmo ao representarem tragédias. Né? Em Paris, você ainda tem o teatro dos comediantes, vocês têm a Comédie Française, né? Que não quer dizer exatamente que vão apenas, né, a representar comédias. Né? E um outro fator que distingue o gênero cômico do trágico é a sua riqueza de subgêneros. Patrice Pavis, no seu dicionário de teatro, lista 17 tipos de comédia e apenas 3 tipos de tragédia. A falta de popularidade das comédias se reflete nas adaptações fílmicas shakespearianas, né? Que prestigiam as tragédias e as peças históricas. E eu estava me lembrando, eu só me lembro de, claro, A Tempestade, que está sendo mostrada, que também não é considerada muito tragédia, mas A Megera Domada, né? Me lembro da Muito Barulho por Nada e Noite de Reis. Você lembra de mais alguma, Fábio? Hã? Obrigada, O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza. Entende? Bom, escrita desde o início até a fase final da sua carreira, as comédias foram sendo submetidas às mudanças do tempo, desde a era elizabetana até a era jaimesca. Nesse ínterim, a Inglaterra crescia, Londres se tornava popular e próspera, o teatro alcançava o apogeu da sua popularidade e qualidade artísticas. Né? Ao escrever suas comédias, apesar das dívidas evidentes de Shakespeare para com as diferentes tradições literárias e teatrais, sua atitude característica em relação a elas é sempre diferente, exploratória, dialógica, inovadora e mediada pela sua enorme capacidade de criar tipos cômicos e fazer rir. A fim de estudar as comédias escritas por Shakespeare em diferentes épocas, várias tentativas de classificação têm sido feitas. Se, por um lado, classificá-las é tarefa quase impossível, por outro, é uma maneira breve e didática de situá-las no cânone. Vou tratar apenas de 2 grupos, as comédias românticas e as chamadas comédias sombrias. As românticas se encontram todas listadas no índice do primeiro fólio. E as sombrias seriam Measure for Measure, Medida por Medida, All's Well That Ends Well, Bom é o que acaba bem, deve-se acrescentar Troilus e Cressida. Alguns críticos acrescentariam o Mercador de Veneza a este grupo, né, de comédias sombrias. Nas comédias românticas, claro, o amor é o grande tema e a mola propulsora da ação. Somente a Comédia dos Erros ele é secundário ao amor familiar. Em As Alegres Comadres do Windsor, o romance entre Fenton e Anne cede lugar à vingança das comadres contra o Falstaff. Entretanto, antes de poderem ficar juntos, os namorados têm que enfrentar diversos obstáculos externos, como a autoridade paterna, em Sonho de uma Noite de Verão, traições, em Dois Cavaleiros de Verona, ameaças de morte, em Noite de Reis, e até a própria morte, como eu já mencionei, Trabalhos de Amor Perdidos, que termina não com o casamento, não com uma festa, mas com o mensageiro avisando a princesa que o pai havia morrido. Elas também têm que enfrentar problemas internos, como problemas de personalidade, em A Megera Domada, e mudanças de sentimento, como em Muito Barulho por Nada. Em geral, as comédias românticas apresentam mais de uma história que se entrelaça com outra no decorrer da ação. Por exemplo, as histórias de Valentino e Silvia, Proteu e Júlia, em Dois Cavaleiros de Verona, as de Petrúquio e Catarina, Lucêncio e Bianca, em A Megera Domada, e até 4 histórias, em Sonho de uma Noite de Verão. A dos 4 casais de jovens enamorados, né? Hérmia e Lisandro, Helena e Demétrio, a de Teseu e Hipólito, e a do rei e a rainha das fadas, Oberon e Titânia. Mas a história de Píramo e Tisbe dos artesãos. Com exceção de As Alegres Comadres de Windsor, que, como o próprio título indica, se passa na Inglaterra, o contexto sociopolítico dos enredos se encontra em localidades estrangeiras, evocativas do romantismo, como Verona e Milão, em Os Dois Cavaleiros de Verona, Éfeso, na Comédia dos Erros, Navarra, em Trabalhos de Amor Perdidos, Atenas, em Sonho de uma Noite de Verão, Veneza e Belmonte, no Mercador de Veneza, Messina, em Muito Barulho por Nada, França, Como Gostais, e Ilíria, em Noite de Reis. Não obstante a ideologia patriarcal dominante nas eras elizabetana e jaimesca, as inglesas eram consideradas as mulheres mais livres da Europa.
Segundo um ditado da época, afirmava que, abre aspas, a Inglaterra é o paraíso das mulheres, o inferno dos cavalos e o purgatório dos criados, fecha aspas, né? A figura de uma mulher forte no trono, governando o país por longos anos, também deveria contribuir para a autoestima das inglesas, que saíam sozinhas, né, e frequentavam o teatro, sendo uma parte importante do público pagante, né, como atestam vários epílogos que as incluem, como este de Como Quiserem, abre aspas. Meu caminho será o da conjuração, e começarei com as mulheres. Eu lhes ordeno, mulheres, pelo amor que têm aos homens, que gostem tanto desta peça quanto lhe der prazer. Isto é citado como uma prova da presença feminina nos teatros e também uma das razões pelas quais Shakespeare também teria criado heroínas tão interessantes. Seria para agradar, né, ao público feminino. Consequentemente, não causa espécie o fato de as personagens femininas serem figuras dominantes no universo da comédia. Muito antes da crítica feminista, que desde os seus primórdios, em 1980, as distinguiam em estudos, como o livro da Linda Bamber, Comic Women, Tragic Men, Mulheres Cômicas e Homens Trágicos, o crítico George Gordon já defendia em 1944, abre aspas, que de todos os ângulos de abordagem da comédia shakespeariana, o ângulo principal é e deve ser o da feminilidade, fecha aspas. Então, ele é um precursor do feminismo, né? O que é fácil de se constatar quando se verifica como as mulheres se destacam nas tramas de todas as comédias, empalidecendo sobremaneira as personagens femininas. Masculinas. Júlia e Silvia, de Os Dois Cavaleiros de Verona, e Herme e Helena, de Sonho de uma Noite de Verão, não hesitam em enfrentar o desconhecido da floresta em defesa de um sonho de amor. As voluntariosas Adriana, de A Comédia dos Erros, e Catarina, de A Megera Domada, lutam por um lugar mais digno na esfera patriarcal. As espirituosas Princesa da França e suas 3 damas de companhia em Trabalhos de Amor Perdido, apesar de apaixonadas, né, em bom português, pintam e bordam com seus amados e estabelecem condições para se casarem com eles. Beatriz, de Muito Barulho por Nada, e Rosalinda, de Como Quiserem, se recusam a fazer o tradicional jogo de sedução para conquistar maridos. A ardilosa Pórcia enfrenta um tribunal para salvar o seu casamento, e a judia Jéssica foge para se casar com um cristão e um mercador de Veneza. Viola, vítima de um naufrágio, luta para sobreviver em um país desconhecido em Noite de Reis. E as bem-humoradas comadre Ford e comadre Page ensinam bom comportamento ao marido ciumento e ao conquistador barato, ao Sir John Falstaff, em As Alegres Comadres de Windsor. Enquanto, na mesma peça, Anne Page foge para casar, né, com seu amado Fenton. Deve-se ressaltar que, para conseguir os seus objetivos, estas jovens se disfarçam de homens, acrescentando ironia e hilaridade a algumas situações, já que no teatro elisabetano jaimês, como nós sabemos, os papéis femininos eram representados por jovens rapazes, adolescentes. Em Noite de Reis, Olivia se apaixona por Viola quando esta se faz passar por Sebastian. E, em Como Quiserem, Phoebe cai de amores por Rosalinda, que finge ser Ganimedes, para dar lições de amor ao seu amado. Neste caso, temos um rapaz, ator, fingindo ser uma moça, Rosalinda, que se disfarça de rapaz, Ganimedes, e representa o papel de Rosalinda para Orlando. Isso se perde um pouco no teatro moderno, né? Essas ironias se perdem, né? Os heróis, em sua grande maioria, empalidecem totalmente diante das heroínas e não merecem grande atenção. Nem vou falar muito neles. As exceções são Byron, de Trabalhos de Amor Perdidos, Petrucci, de A Megera Domada, e o Benedito, de Muito Barulho por Nada, que se mostram capazes de conviver com as personalidades fortes de suas respectivas amadas, Rosalinda, Catarina e Beatriz, dialogando com a sua inteligência e enfrentando a sua destreza linguística. Além das mulheres, merecem destaque personagens secundários que são geralmente os responsáveis por grandes momentos de comicidade nas peças. Segundo Robert Wyman, por pertencerem aos enredos secundários, eles oferecem uma perspectiva outra à trama principal. De uma certa maneira, eles interpretam para a plateia aquilo que, né, o que está acontecendo na história principal.
Em geral, eles se encontram na parte inferior da escola social, como os escravos e a comédia dos erros, os criados de A Megera Domada e os dois cavaleiros de Verona, e os artesãos do sonho de uma noite de verão. Shakespeare, democraticamente, também cria tipos cômicos e risíveis entre os aristocratas, como Sir Toby Belch e Sir Andrew Anctick em Noite de Reis. E o que dizer de Sir John Falstaff, de As Alegres Comadres de Windsor? Acrescenta-se a estas os tipos cômicos tradicionais, o palhaço, o clown e o bobo, dotados de uma teatralidade tão exuberante que extrapolam os limites do gênero das comédias e se intrometem nas tragédias, como vai acontecer com os bobos de Hamlet e Rei Lear. Quanto ao convencional final feliz das comédias, as shakespearianas, em geral, desafiam a convenção. Como nos lembra Bárbara Eliodoro, o sorriso é, via de regra, mais adequado do que o riso. Né? O fato é que, com exceção de uma noite de verão, encerrada com a comemoração de 3 casamentos e a bênção das fadas, né, ao palácio, As Alegres Comadres de Windsor, que termina com um casamento e uma festa para a qual até o vilão Sir John Falstaff é convidado, todas as outras comédias românticas têm um final parcialmente feliz e até um infeliz, como é o caso de Trabalho de Amor Perdidos, né? Que já mencionei, que a morte do pai da princesa interrompe os jogos amorosos. E como reconhece Byron nessa peça, abre aspas, João fica sem Maria. Sem sua rédea, senhoras, teríamos uma comédia. Então, ele chama atenção para o fato de que a comédia não vai terminar bem, porque as senhoras, né, têm que sair, têm que voltar para ver o casamento, o enterro do pai da princesa. Medida por medida, tudo está bem, bom é o que acaba bem, e Troilus e Cressida, são chamadas de comédias sombrias ou peças-problema, porque as histórias de amor cedem a discussões sobre poder, honra, justiça, misericórdia, ética e sexualidade. Alguns críticos, por considerá-las extremamente sérias e analíticas, veem semelhança entre elas e o moderno drama de ideias. Aliás, eram as preferidas de Bernard Shaw. Troilus e Cressida é difícil de qualificar porque tem uma história textual bem complicada, já que foi publicada em 4 com 2 folhas de rosto diferentes. Uma ela é intitulada História, e na outra é descrita como comédia. E no primeiro fólio, ela está impressa entre as peças históricas e as tragédias, quer dizer, nem mesmo os autores do fólio sabiam como iam classificá-la. Há também quem inclua O Mercador de Veneza nesta categoria, devido às leituras focadas na discussão, né, ética do antissemitismo. Os contextos sociopolíticos destas 3 peças envolvem conflitos em que o Estado intervém na vida das personagens. Assim é que, em Troia e Cressida, a guerra entre Troia e Grécia, com uma consequente troca de prisioneiros, separa os jovens amantes. Viena, governada por Ângelo, substituto do duque Vincêndio, interfere cruelmente na vida de alguns súdios, enquanto o duque, disfarçado de frade, manipula quase todos em medida por medida. E, bom é o que acaba bem, o rei da França obriga Bertrand a se casar com Helena e, como consequência, ele foge para a guerra. Ainda nestas comédias, o romantismo fica por conta dos lugares em que elas se passam. Troia, Viena, França, Florença, né, que Shakespeare o privilegia para desenvolver as suas tramas, para falar sobre coisas sérias, o poder dos governantes, a crueldade e a futilidade da guerra, a moralidade como responsabilidade do Estado e os preconceitos que limitam a felicidade individual, assuntos que deveriam interessar ao seu público. É relevante constatar que as personagens femininas, na época, representadas por meninos ou meninas adolescentes, são tão encantadoras nas comédias românticas, são consideradas ambíguas nas comédias sombrias por um bom número de críticos. Cressida, condenada por trair Troilo, é, ao mesmo tempo, desculpada pela sua posição desconfortável de filha de um traidor e por ser moeda de troca nas transações entre gregos e troianos. Isabela, em Medida por Medida, ganha admiração pela sua eloquência e determinação em defender o irmão da pena de morte, mas perde ao condená-lo impiedosamente, porque ele tem medo de morrer e pede que ela se entregue a Ângelo para salvá-lo.
Helena, que a princípio comove pela sua simplicidade e amor por Bertrand, em bom é que o que acaba bem, paulatinamente suscita dúvidas sobre o seu caráter e a justeza, né, da sua obstinação em desposar um homem que não a ama e a despreza por ela ser socialmente inferior. Tanto Isabela como Helena participam do truque, né, de substituição na cama. Para enganar Ângelo, Mariana, sua antiga noiva, toma o lugar de Isabela na cama. E para enganar Bertrand, Helena, agora sua esposa, toma o lugar de Diana, a quem ele tenta seduzir. Por sua vez, as personagens masculinas deixam muito a desejar em termos de personalidade e comportamento. O sofrimento de Troilo, o arrependimento de Ângelo e a mudança de Bertrand não chegam a convencer. Nestas comédias, a morte surpreende por se fazer eternamente presente. A ameaça de morte medida por medida, em bom é o que acaba bem, morte fictícia em bom é o que acaba bem, e muitas mortes em Troia e Cressida. Pode-se perguntar, então, onde se encontra a comicidade? Ela fica a cargo das personagens secundárias. Em medida por medida, os habitantes do submundo de Viena, a dona de um bordel, o seu empregado e um criminoso, que se recusa a obedecer à pena de morte, mas um policial simplório e Lúcio, descrito como um fantástico, né, e que aparece, né, dominando as cenas cômicas da peça. Em Bom é o que acaba bem, o humor fica a cargo do bobo Lavache e o amigo fanfarrão de Bertrand. É difícil qualificar as falas cínicas, críticas e obscenas de Thersites, condenando tudo e todos em Troia e Cressida. Talvez o seu humor cáustico se aproxime das intenções do autor de provocar o riso a fim de liberar as tensões de uma trama tão condenatória da falta de valores éticos e morais. Como se pode depreender, depois do que já foi dito, o final destas comédias sombrias não poderia ser feliz. Em Medida por Medida, Ângelo desposa Mariana, ameaçado de morte pelo duque, e depois de ter tentado desonrar Isabela. E esta nada responde quando o duque a pede em casamento. Em Bom é o que acaba bem, Bertrand só aceita Helena depois de julgá-la morta e acusar Diana de ser prostituta para negar que tentou seduzi-la. Consequentemente, ajuda aqui, Fábio. Acho que segura. Acho que está bom. Acho que segura. Obrigada. Consequentemente, vocês estão ouvindo? Pairam grandes dúvidas sobre o futuro desses casamentos. Quanto a Troia e Cressida, o final cruel do caso de amor dos jovens, a morte de Heitor, que desencoraja toda a tropa, e o conhecimento do público sobre a derrota dos troianos sobre os gregos, não deixam dúvidas quanto à tristeza que domina o final da peça, apesar da determinação de Troilo de continuar lutando. Empalidecidas pelos prestígios das tragédias, as comédias shakespearianas não são lidas, nem encenadas, nem filmadas com a frequência que merecem. Na Inglaterra, a que goza de maior popularidade é Sonho de uma Noite de Verão, frequentemente representada nas escolas, porque o número de fadas pode incluir um grande número de alunos de todos os tamanhos, né? Porém, a relação entre o artesão Bottom, transformado em asno, e a rainha das fadas, Titânia, não ganha a dimensão erótica que está implícita na peça, né? Devido ao surgimento da crítica feminista, a megera domada passou a ser muito popular dentro e fora das fronteiras inglesas, né? Bom, estou a falar sobre o cânone shakespeariano hoje. Eu quero achar o meu, peraí. Eu separei e perdi. Eu quero achar o meu. Ah, obrigada. Ah, tá, obrigada. Bom, eu queria falar sobre o cânone shakespeariano hoje, né?
Na época em que foi publicado, o primeiro fólio resgatou 18 peças do esquecimento. Hoje, ele já não nos serve mais de guia, uma vez que estudiosos e editores buscam contribuir para que outras peças sejam resgatadas e acrescentadas ao cânone shakespeariano. Eu queria chamar a atenção, por favor, vocês podem pegar o texto? Primeiro, eu queria chamar a atenção para o número de comédias, vocês estão vendo? Elas se ocupam, olha o grande número de comédias, né? E parece que Shakespeare começou, né? A Tempestade, apesar de estar em primeiro, né? Teria sido a última peça que ele teria escrito sozinho, né? Ele escreveu mais duas com Fletcher, né? A measure for measure, medida por medida, eu botei middle, então ponto de interrogação. Teria havido a colaboração, ele não teria escrito a peça sozinha, esse outro dramaturgo teria ajudado, né? Nas histórias, aqui vocês veem lá embaixo a vida do rei Henrique VIII foi com Fletcher. A primeira parte do rei Henrique VI, lá no número 96, estão vendo? Essa teria uma dúvida enorme, essa teria sido uma colaboração enorme, com 3 até 4 dramaturgos. Então, é uma peça com muita colaboração mesmo, ele não escreveu sozinho. Troilo e Cressa eu botei aqui, porque ela fica, né, eles não sabiam onde colocar, é uma peça difícil de classificação, então botaram entre as histórias e as tragédias, né? E quando vocês olhem as tragédias, Tito Andrônico não foi escrita sozinha, ele teve a colaboração do George Peele. Time of Athens, o Timão de Atenas, teve a colaboração de Thomas Middleton, né? A tragédia de Macbeth também teve a revisão do Thomas Middleton, né? E aqui embaixo eu coloquei as duas peças que não aparecem no fólio. Péricles, que teria sido escrita com esse outro dramaturgo, né, George Wilkins, um dramaturgo realmente menor, e de Two Noble Kinsmen, que foi a segunda peça. Ele escreveu 2 peças com Fletcher, A Vida do Rei Henrique VIII e Os Dois Primos Nobres, né? Agora, por que o Marlowe ele escreveu muitas peças sozinho? Porque o Marlowe teve uma vida, né, muito breve, né? O Marlowe foi absolutamente brilhante, mas viveu muito pouco, então todo o talento dele não pôde ser, né, desenvolvido. Mas por que Shakespeare teria escrito com tão poucos colaboradores? Por que ele teria tão poucos colaboradores? Shakespeare não só, aquelas peculiaridades que o Johnson fala, ele não só foi ator, como ele também foi sócio das companhias de que ele participou. Então, o que significa isso? Sendo sócio da companhia, ele poderia ter se dispensado de representar e poderia se dedicar mais, né, à tarefa de escrever, né? Se bem que, no final, tanto Péricles, não, tanto Henrique VIII como os 2 primos nobres pertencem bem ao final da carreira dele, ao final de que ele já estava se despedindo, e John Fletcher, quando Shakespeare se aposentou, passou a ocupar o lugar de do Shakespeare como o dramaturgo, né? Aí já eram da companhia do rei, The King's Men. Bom, agora, eu queria falar sobre o cânone shakespeariano hoje, né? Eu botei aí uma porção de mais. Por quê? Esse foi o primeiro fólio, de 1623. Vamos falar do cânone shakespeariano de hoje, né? De 2017, né? Então, os textos de Hamlet, a partir da metade do século, isso aqui tem do século passado, os estudiosos da dramaturgia shakespeariana começaram a questionar a autoridade do primeiro fólio e resgatar as 2 outras versões de Hamlet no formato em quarto ou simplesmente quarto, né? O de 1603 é chamado o quarto ruim, por conter basicamente a história abreviada da peça sem a poesia, e chamar o quarto de 1604, enorme, de quarto bom. O quarto de 1603 já está traduzido em português, né? Quem quiser, é traduzido pela Edra. As edições existentes são chamadas conflated editions. Não existe uma palavra em português, estão usando a palavra conflacionadas, né? Mas não existe essa palavra. O que é uma conflated edition? Você pega as 3 edições e faz a sua. Então, você pega... O Hamlet tem 3 textos. Então, você pega o quarto ruim, o quarto bom e o fólio. E aí você escolhe,
Entende? Isso é o que chamam conflated edition. Esses eram os Hamlets e os King Lears que a gente lia no passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, elas existem edições separadas, né? Então, olha só, em 1998, foi publicado a primeira edição do primeiro quarto de Hamlet. Em 2006, a New Arden Shakespeare inovou com a publicação da peça em 2 volumes, um contendo os textos do quarto de 1603 e do fólio, e o outro apenas o texto do quarto de 1604. Por quê? Porque é o maior, é o enorme. A crítica ainda não aceitou totalmente o quarto ruim, mas acha importante o seu resgate porque ele é um indício das condições de teatro na época, quando não havia direitos autorais e o texto acredita-se que tenha sido pirateado, né? Para ampliar ainda mais o mistério que caracteriza essa peça, fica a pergunta: qual Hamlet Shakespeare realmente escreveu? E qual Hamlet realmente é apresentado no teatro? Esse quarto é impossível, porque é enorme, né? É enorme, mas, ao mesmo tempo, ele tem coisas que, quando as pessoas representam, tem um famoso solilóquio, é o último solilóquio de Hamlet, então ator nenhum abre mão desse solilóquio. E quando a gente quer, no meu caso, também ver Hamlet como uma peça política, é importantíssima, porque no fólio não aparece, mas no quarto bom tem uma cena e o Hamlet vê o Fortinbras, né, atravessando a Dinamarca para ir conquistar a Polônia. Então, eles se cruzam. E é nesse solilóquio que o Hamlet decide que ele precisa tomar, ele olha o exemplo do Fortinbras, até gentil, chama o gentil, é uma das piadas que eles chamam o Fortinbras de Gentle Prince. O Fortinbras de gentil não tem nada, né? Então, os atores, eu estava lendo a biografia de um ator, ele disse: não, eu briguei com o diretor, desse solilóquio eu não abro mão. Então, o que a gente vê quando a gente pensa que vê um Hamlet filmado, que a gente vê um Hamlet encenado? Seria impossível representar o Hamlet do quarto. Seria mais de 4 horas, né? Então, o que os atores também fazem? O que os diretores também fazem? Eles conflacionam, eles escolhem, né, a ideia que ele... Então, é por isso que determinadas leituras, às vezes a gente, sem querer parecer pernóstica, a pessoa faz uma leitura, aí você pergunta: mas qual Hamlet que você está lendo? Porque, dependendo da sua edição, a sua leitura vai ser diferente. Vocês estão entendendo? Então, o outro problema é o King Lear, que é considerado por muitos críticos a obra-prima de Shakespeare, nós estávamos falando sobre isso, e que é um texto problemático também, porque existem 2 versões de títulos diferentes. Existe The History of King Lear, publicado sobre a forma de quarto, em 1608, e The Tragedy of King Lear, e a tragédia de King Lear, que é incluída no primeiro fólio. Supostamente uma revisão da primeira, mas omitindo 300 linhas e acrescentando outras 100. Somente a partir de 1980, os editores abandonaram a prática de fazer a fusão dos 2 textos e passaram a tratar as 2 versões como textos distintos, sendo ambos publicados recentemente em um único volume. Nas edições das obras completas da Oxford e da Norton, esta publica os 2 quartos, os 2 textos, o do quarto e o do fólio. Eduardo III há muito vem despertando a curiosidade dos críticos que acreditam que, em algumas cenas, pode-se detectar a contribuição shakespeariana ao texto que teria sido escrito pelo seu parceiro, John Fletcher. A nova tradução da Bárbara Eliodora deve ser... Este texto, Eduardo III, deve ser incluída no volume dedicado às peças históricas, na tradução da nova edição. Mas ele não é inteiramente por Shakespeare, né? Isso está... Né? Eu me lembro, né, que não tem o nome do Fletcher, mas botaram como sendo de Shakespeare, mas não é. A presença de Shakespeare também numa outra peça, Sir Thomas More. Eu já me referi a essa peça, lembra, no início, quando eu estava falando da visita dos atores itinerantes, né? Então, a presença de Shakespeare em Sir Thomas More, um documento que é muito importante, que mostra a censura dos textos teatrais na época, foi escrita por 5 autores. 2 escreveram e 5. O Shakespeare seria a hand D, a mão de letra D, né?
que ele teria escrito a cena em que Sir Thomas More evita que os londrinos revoltados, né, agridam e expulsem os imigrantes franceses. Há pouco tempo, o Sir Ian McKellen foi para a televisão por causa da polêmica com os imigrantes e recitou esse trecho de Sir Thomas More. O acréscimo mais problemático, entretanto, é o da peça Double Falsehood, que seria uma versão daquela peça Cardenio. Lembra que eu falei da peça Cardenio, que teria sido inspirada pelo Dom Quixote de Cervantes? O problema é que o autor da peça, Lewis Theobald, um famoso editor das peças de Shakespeare, disse que se baseou em um manuscrito da peça Cardenio. O problema é que ele nunca apresentou esse manuscrito. E a publicação de peças em que a contribuição de Shakespeare é mínima ou duvidosa, em séries que levam o seu nome, favorece o argumento de que o motivo para resgatar toda a obra shakespeariana seja mais financeiro do que acadêmico. Né? Porque, como diz o crítico David Scott Castan, abre aspas, certamente nenhum outro autor inglês fez tanto dinheiro para os seus editores e recebeu tão pouco em retorno, no royalties, né? Shakespeare se tornou um dos escritores mais famosos do mundo e nunca conseguiu receber um só penny, um só centavo de direitos autorais. Neste sentido, Shakespeare foi muito original. E, além disso, né, ele é mais original ainda, por ser o único autor morto que continua a produzir. Né? Bom, concluindo. Vou achar a conclusão. Obrigada, Tati. Bom. No ano passado, inúmeros países comemoraram os 400 anos da morte de Shakespeare. E a pergunta que sempre se impõe, por que ele é tão presente ainda hoje, no nosso contemporâneo, há 400 anos? Algumas respostas podem ser arriscadas. Primeiramente, o seu domínio extraordinário da língua inglesa e o seu enorme talento como poeta, que possibilitam que ele seja lido e conhecido, já que a maioria dos seus admiradores só tem acesso à sua obra através da leitura, silenciosa ou falada. O seu também enorme talento como dramaturgo no desenvolvimento de um tema, na estruturação dos enredos e, principalmente, na criação de personagens. Alguns críticos dizem que ele inventou o homem moderno. Harold Bloom vai mais longe e diz que ele inventou o ser humano. As suas personagens parecem o resultado de um profundo estudo das identidades humanas, das suas motivações e emoções. Ele as apresenta em relação à sociedade em que estão inseridas e o universo em que elas se movem. Shakespeare não é dogmático, não faz apologia a nenhuma religião ou em algum regime político, e deixa vácuos e estabelece ambiguidades que nos possibilitam mais de uma leitura das suas peças. Em Shakespeare, até os maiores vilões, como Aaron, de Tito Andrônico, Ricardo III, Macbeth e Edmundo, de Rei Lear, apresentam laivos de humanidade. Como tentei mostrar, ele não foi exatamente original, mas definitivamente foi genial. Ben Jonson tinha razão. Ele não era de uma época, mas a todas. Ele não pertencia a uma época, mas pertencia a todas, até hoje. Obrigada. Vocês? Obrigada. Obrigada. Eu quero ler para vocês, eu procurando, achei um texto, é de um livro, eu gosto muito, é de um grande crítico shakespeariano, Gary Taylor, e isso ele escreveu no prefácio de um livro. Eu traduzi, eu queria ler para vocês. Né? Ele fala sobre a eternidade de Shakespeare. Né? Durante algum tempo, Shakespeare se reinventou quase todos os dias. Ele era ator. Quando ele não estava representando peça, ele as estava escrevendo. Como ator, ele precisava se tornar 2 ou 3 personagens por peça. Como dramaturgo, ele tinha que representar todos os papéis na sua cabeça, temporariamente, se recriando a imagem de cada um deles. Ele brincava com identidades. Ele era a mutabilidade corporificada. Entretanto, gradualmente, o ritmo da metamorfose começou a diminuir. Em algum momento, entre 1603 e 1610, parece que ele deixou de representar.
Depois de 1613, ele parou de escrever e viajar entre Londres e Stratford. Geográfica e imaginativamente, o seu mundo se reduziu. Finalmente, no dia 23 de abril de 1616, ele parou de se reinventar completamente. Ele foi enterrado 2 dias depois. Nós o estamos reinventando desde então.